Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem assim tomarem seus assentos. Pode pôr aí, Jonathan. Vocês já chegaram perto de realizar algo? E quando chegou pertinho, opa, você hesitou? Aconteceu alguma coisa que você chegou e ficou indeciso? Já aconteceu alguma coisa em relação a um cargo na empresa? Você passou por todas as fases, aquele cargo que você tanto almejava, chegou a tua hora, quando chegou a sua vez, você desistiu? Quase lá, quando já estava quase lá? Você já foi num brinquedo, num parque de diversões? Essa eu vou pedir quem está aqui, levante a mão. Enfrentou a fila, chegou na hora, você desistiu? Parque Xangai, né? E, olha, os mais antigos dizem que existiu o Tivoli Parque na Lagoa. Não é do meu tempo, não fui, não. Não é, não. Agora, a Terra Encantada, sim. A Terra Encantada na Barra, quem conhece? Eu fiquei 1h30 na fila daquela montanha-russa. 1h30. Quando chegou a minha vez, só tinha um espaço na primeira cadeira. Eu estava fazendo meus cálculos para ir na última. Chegou na vez assim, olha, quando eu cheguei, eu hesitei, quis voltar, mas está todo mundo me olhando. Eu, por orgulho, eu fui. Mas também já cheguei, nas últimas férias, eu fui no Ceará, e chegou numa praia que tinha tirolesa. Você já escalava uma torre, muito alto, muito vento, mas você só tem noção quando você chega lá. E aí, quando já estava o equipamento todo posto, mas que vontade de desistir. Mas você olha, está todo mundo te olhando ali, né? Vontade de parar e desistir. E aí aconteceu uma cena assim, de um pai e uma filha. A menina devia ter uns 5 anos, não tinha mais do que isso, não. E a menina com muito medo de ir, já estava com o equipamento, ela ameaçou chorar, desceu, o pai dela fez um discurso, olha, você é vencedora, você vai conseguir, você tem que romper os seus medos, não pode hesitar. Ele fez um discurso tão grande que eu fiquei emocionado, eu era o próximo, né? Eu fiquei emocionado, eu vi o pessoal assim, aí dava para ir 2 ao mesmo tempo, foi aquele pai e a filha, vamos lá, vamos. A filha foi e ele ficou. Aí ele tremeu, né? Amarelou, e a filha foi. Quando ele olha para trás, todo mundo assim fala assim, agora você vai. E depois ele foi, por bem ou por mal ele foi. Mas quem nunca hesitou? Talvez você esteja nesse momento, trazendo à sua memória, algum momento da sua vida que você tenha hesitado. E o que é hesitação? Vamos lá. Hesitação. Ação ou efeito de permanecer indeciso, que não sabe o que fazer, dúvida, que não sabe o que dizer, nem o que pensar. Agora ficou mais familiar? Será que você nunca passou por isso? Momento de hesitação? Talvez você tenha entrado aqui, o fato de você ter vindo para cá essa noite, você já tinha feito a sua inscrição e pensou, vou ou não vou? E aí ficou naquela indecisão. Talvez você, durante a semana, tenha carregado uma bagagem muito pesada, cheia de dúvidas. Saiba que você não está só. Talvez ao seu lado tenha uma pessoa cheia de hesitação também. E que nós vamos compartilhar sobre isso e entender da parte do Senhor como resolver isso. Por isso nós clamamos a Deus que Ele fale conosco essa noite, de maneira tremenda. Para isso eu vou desafiar vocês, a todos que estão aqui, os que estão em casa, desatando o nó da hesitação.
Desatar é desfazer, afrouxar, deixar livre. E quando eu falo de nó, porque assim, quando a gente tem um momento de hesitação, dá ou não dá uma angústia? Você fica angustiado. Dúvida deixa a gente angustiado. E a angústia ela é localizada, tá? Ela fica aqui, ó. Você está com máscara, tenta engolir saliva. Não é angustiante? Agora soma a sua angústia. Soma a sua hesitação. Não desce. Está engasgado. Tem tanta coisa engasgada aqui em nossa vida que precisa ser desatada. Sabe para quê? Para sermos alguém que deveríamos ser e ainda não fomos. Já imaginou? Você foi ter um chamado individual, pessoal, para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Mas você talvez tenha hesitado, vem hesitando, às vezes os anos estão passando, e ainda você não foi aquilo que você deveria ser porque tem hesitado, desatando o nó da hesitação. Próximo. Eu costumo, na maioria das mensagens, traçar um perfil psicobiográfico, com poucas informações que a gente tem de um personagem bíblico, tentar traçar a personalidade, tentar traçar um momento de dificuldade no qual rompeu, conseguiu alcançar vitória, porque Deus foi à frente. Deus entrou onde não havia nenhuma possibilidade. Baraque é um dos chamados improváveis. Aliás, o livro dos Juízes fala de líderes, juízes, alguns afirmam ser 13, outros 15, mas sua grande maioria são de homens e uma mulher, os improváveis. Talvez alguém ore para você, um grupo ore para você, talvez você também ore no espelho e preste bem atenção e fale assim, olha, é bem provável que eu não consiga. Hoje é o dia de desatar essas coisas. Nós vamos aprender através da vida de Baraque, um homem tímido, receoso e indeciso. Um homem cheio de hesitação, mas como Deus tratou isso, como Deus curou isso, para que aquele homem tivesse vitória. E a história dele fosse contada no livro sagrado, na escritura sagrada, e alcançasse e transpassasse os anos, os séculos, os milênios. Que importante foi decisões que esse homem tomou. Nós sabemos que dificuldade é tratar de várias pessoas com tremendas dificuldades, mas o tímido talvez seja o estilo de pessoa, personalidade de pessoas mais difícil de se avançar, caminhar e ir adiante. E aí está um homem, Baraque. Se Baraque conseguiu, você também consegue. Se eu conseguir, você consegue. Então vamos traçar, vamos caminhar junto das Escrituras e ver como o Baraque conseguiu desatar o nó da hesitação através da poderosa mão do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, acessar o smartphone, o iPhone, o iPad, o notebook, o tablet, sua Bíblia. Juízes, capítulo 4, livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos começar a partir do versículo 1 mesmo. Vamos ler então?
Por mais que seja projetado aqui, algumas coisas não vão ser. Então, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa narrativa vai falar de Baraque, mas a juíza em questão aqui é Débora. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Hagoim. Olha a situação. Nós entendemos o quanto foi importante que o povo clamava para a libertação do Egito. E Deus levantou um homem, Moisés. E Moisés foi até Faraó e várias investidas, e o Senhor operou maravilhas, no qual aquele povo saiu e passou pelo deserto. E Deus foi trabalhando aquele povo, até que, chegando bem perto de Canaã, a terra prometida, Moisés morre, e quem assume a liderança foi Josué. E Josué não hesitou. Lembra que Moisés, no chamado de Moisés, Moisés hesitou várias vezes, no qual ele falava que não conseguiria, com a sua baixa autoestima, chegou a dizer que era gago, pesado no falar. Mas Deus foi trabalhando as questões de Moisés. Mas com Josué, ele toma a frente, ele não hesitou. E vai avante, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, ele abriu também o Rio Jordão, e Josué atravessou. Deus mudou, abriu o mar e parou o fluxo de um rio para que seu povo passasse. Não é o mesmo Deus de hoje, que precisa for e abre mar, muda o fluxo do rio para que a sua igreja passe? Por que nós hesitamos tanto então? Ao longo dos anos foram se passando, Josué tem a incumbência de chegar, avançar e tomar toda a Canaã. E onde ele chegasse, eles tinham que dominar e expulsar os que ali estavam. E assim foi a primeira batalha, todos conhecem a batalha de Jericó. E assim as muralhas de Jericó caíram e eles avançaram. E assim deveriam fazer por todos os povos que ali estavam e dominar aquela terra que tinha tido como promessa. Mas ao invés disso, aquele povo começa a fazer algumas alianças, ao invés de expulsar os povos, e fazia algumas alianças. E quando vai fazendo algumas alianças, eles vão tendo relacionamentos, vão criando família, vão tendo filhos do povo, dos israelenses, com outros povos. E começava ali uma mistura, a ponto de parte do povo de Israel se contaminar e ser influenciado. E aí o Senhor permite que sejam assolados. E aí Deus levanta alguns juízes em determinadas tribos, já que a Canaã tinha sido distribuída entre as 12 tribos. E aí alguns juízes eram levantados, porque o povo clamava e Deus levantava o juiz para que trouxesse refrigério. E nesse momento aqui não era diferente. O povo estava sendo assolado pelo rei Jabim. E tinha um comandante chamado Cícera, que estava maltratando o povo e dominando o povo, oprimindo o povo. E nós vamos ler no versículo 3. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Já imaginou isso? 900 carros de ferro. Durante 20 anos oprimia. Durante esses 20 anos oprimia os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá
e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Toda essa atuação é nessas duas tribos. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei em suas mãos. Deus está falando assim, ó, eu vou dar a vitória a você. Versículo 8, então Baraque disse a Débora, ora, se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu assim, ó, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali. Em Quedes, 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Versículo 11. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Orabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, a Harosete a Hagoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque, prepara-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu o monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera todos os seus carros de guerra, todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera soltou o seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete e Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar um sequer. E nós vamos adiante, a narrativa diz que ele foge, chega até a tenda de uma mulher chamada Jael. E Jael diz para Sísera, entra aqui, toma um leite morninho, descansa um pouquinho, vai dar tudo certo. E aquele homem entrou na tenda de Jael, tomou o leite, o cansaço era tanto que ele cai num sono, e aquela mulher, aproveitando aquela situação, pega o martelo e crava uma estaca em sua têmpora. E assim acaba a história do comandante Sísera. Naquela época, eram as mulheres que montavam as tendas, que a mulher tinha força no braço, hein? Que ela deu uma martelada, que atravessou a têmpora, a cabeça e fincou no chão. Essa é uma história de um homem indeciso. Essa é uma história que ele era, no primeiro momento, era para avançar, e assim ele não fez, ele hesitou, ele ficou indeciso, com medo. Mas no segundo momento a gente vai ver uma grande vitória. Pode passar o slide. E você? O que tem levado você a hesitar? Você sabe? Porque talvez você tenha chegado até aqui, até o dia chamado hoje, tem cometido algumas hesitações e não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Talvez passe mais 10 anos e essa pergunta seja feita a você, o que tem levado você a hesitar? E você vai dizer assim, não sei, não faço a mínima ideia. Nós temos que entender porque as coisas acontecem conosco. Se aquele homem não entendesse todo aquele contexto no qual estava situada aquelas duas tribos, eles não tinham avançado. E o chamado era para ele.
O chamado era para ele. Você tem um chamado. E talvez você não tenha avançado por indecisão, dúvidas e medo. Talvez você tenha acontecido há bem pouco tempo. E aí você, quando chegou a sua vez, sua hora, você hesitou. Hoje é dia disso acabar, amém? Hoje é dia de desatar nó de hesitação, amém? Amém. Aquela situação era tão terrível. O último capítulo, no último versículo de Juízes, diz assim, ó. Ah, não, esse versículo é antes. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou. Qual era a ordem que tinha sido dada a eles? Ao povo, a todo o povo de Israel, de avançar, tomar e expulsar, mas eles fizeram aliança. Qual tipo de aliança? Com quem vocês têm feito aliança? Com quem você tem feito empreendimentos? Com quem você tem andado, com quem você tem caminhado? Será que você tem obedecido? Talvez esse seja um fator determinante. Com quem você tem feito alianças? Isso mistura tanta coisa. Primeiro que é uma desobediência. E mistura tanta coisa, que você está com a cabeça tão cheia, que você não sabe nem o caminho e a decisão a ser tomada. Mas isso seria bem mais fácil se nós obedecêssemos. Baraque tinha as circunstâncias eram adversas. Ele estava diante de um homem, de um comandante, de uma nação que caminhava forte na direção do povo de Israel. E assolava e oprimia. Era uma opressão há 20 anos. Circunstâncias adversas. Eu vou ler aqui, leia aí na sua Bíblia, o versículo 3, diz assim: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Sabe como era essa opressão? Eles invadiam, e aí saqueavam os celeiros, tomavam os gados, as ovelhas, e pegava e matava os homens, povo de Deus. E também tomavam para si as suas mulheres. As mulheres eram violentadas e levadas. As circunstâncias eram adversas e muitas. Talvez você tenha a sua situação adversa. Uma dificuldade tremenda, que eu não posso mensurar, eu não posso medir, só você e Deus. Aquela situação, olha como aquele homem que há pouco tempo eu chamei de indeciso, medroso e duvidoso. Mas olha o que estava contra ele. Um exército com 900 carros de ferro. Era a maior tecnologia da época. Enquanto Israel estava começando a iniciar o seu poder bélico, que foi aumentar muitos anos à frente, já com Davi. Mas eles estavam aprendendo a lidar com guerras. Talvez você diga assim, olha, mas esse Deus do Velho Testamento era um Deus muito mau. E o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Mas não. A história do Velho Testamento é Deus interferindo na história do homem, no qual a cultura da época era guerra. E tinha a época das guerras. E o povo que se chamava pelo seu nome, o povo de Deus, estava sendo assolado, 900 carros de ferro. Quem enfrentar um exército assim? Aí a gente começa a entender um pouco do medo e da hesitação de Baraque. 20 anos de opressão. Você às vezes se sente oprimido quando você vai dormir? Está só você e o seu travesseiro. Você, quando fecha os olhos, sente uma opressão? Russell Shedd diz que, em seu livro, O Mundo, a Carne e o Diabo, nós lutamos
O mundo, a saber, o mundo sistema pecaminoso, não o mundo pessoas. Aliás, tem 3 tipos de mundo, né? Mundo planeta, mundo pessoas, por isso que João diz que Deus amou o mundo, que é mundo pessoas, e mundo, o sistema pecaminoso. E quando Russell Shedd diz que lutamos contra o mundo, a carne são os nossos próprios deleites, e também lutamos contra Satanás. E ele pode oprimir? Pode. Quanto mais se nós dermos brecha. Mas se Deus permitir também, ele pode nos oprimir. Uma coisa é opressão, influência, que é do lado de fora. Uma coisa que Satanás não pode é possuir o corpo do cristão. Aí não. Ou tem o Espírito Santo dentro de você, ou Satanás pode possuir você. Agora, o cristão não. O cristão nunca. Mas a opressão, ela vem. E opressão, em cima de opressão, os anos vão passando, a gente não consegue se livrar de algumas coisas. Quanto mais as alianças, talvez, que tenhamos feito, vai somando, e vem aquela opressão. E talvez vai passando 1, 2, 10, 20 anos. Circunstâncias adversas. Essa é a circunstância adversa de Baraque. Qual a sua? Qual a sua? O que tem levado você a hesitar? Lembra que eu disse que para nós chegarmos ao ponto de descobrir aquilo que Deus nos chamou para ser, nós temos que nos conhecer. E conhecer a Deus mais fundo e mais... Vou tentar novamente. Mais fundo e mais perto. Mais fundo e mais perto. Quando nós conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos. E conhecemos também o nosso ponto fraco. Está aqui no Data Show, criptonita. Você sabe o que é criptonita, né? Uma substância radioativa que era o ponto fraco de quem? Saci Pererê, Mulher Maravilha ou Papai Noel? Superman. Nem deu opção. Superman. Super-homem. Ele tinha um ponto fraco. Qual o seu ponto fraco? Se você não souber o seu ponto fraco, talvez passe 20 anos de opressão e você não saiba lutar com as suas demandas. John Bevere, ele diz a seguinte frase no seu livro, Criptonita. A enorme vantagem da criptonita sobre o super-homem é que ela não é facilmente reconhecível. Então, ele pode ficar sob os efeitos dela antes de identificá-la. Ou seja, não é tão fácil identificar a criptonita. E ela poderia estar fazendo já o efeito no Superman, sem ele ter identificado. Assim somos nós, com as nossas fraquezas. Vem sorrateira, e já está fazendo mal com as suas consequências, a gente não vai percebendo. Não vai percebendo por quê? Porque nós não nos conhecemos. Qual o seu ponto fraco? Qual o seu ponto fraco? A questão de descobrir o seu ponto fraco, a gente também entra na seguinte frase: constata, mas não remove. A questão de constatar o que te faz mal, teu ponto fraco, não quer dizer que está tudo resolvido. Precisamos continuar avançando. Quem ganhou esse livro aqui? Levanta a mão. 1, 2. Só 2 pessoas estão presentes aqui. Quem é líder de célula? 3. Quem é líder de célula? Esse livro aqui é um tremendo investimento. Tremendo investimento. Zé Luiz. Tem, Zé Luiz? Tem esse livro, né? Pô, ele também não tem a visão do Superman, senão ele estava enxergando lá de longe. Ó, chegou um pouco, depois de passar dos 40, já não enxerga nada. Esse livro é um tremendo investimento.
E o pastor Sérgio, ele investiu comprando alguns livros e deu para os líderes de células para serem trabalhados também, tanto com a pessoa, né, com o líder, e com a sua célula. Ele é incrível, ele é bom demais. Se você não tem, compre esse livro, ou faça igual eu fiz. Eu não ganhei, fui lá e pedi. Poxa, o pessoal ganhou, eu também quero ganhar. Fui lá, chorei e ganhei. Peguei o meu livro, Kryptonita. Ele vai trabalhando no leitor para ir sondando e descobrindo. Olha a frase dele, volta um slide. A enorme vantagem da Kryptonita sobre o super-homem é que ele não é facilmente reconhecível. Então, ele pode ficar sob os efeitos dela antes de identificá-la. E nós vamos tendo passo a passo de como identificar aquilo que nos faz mal, nos rouba energia, mas que nós vamos identificando para ir trabalhando essas questões. Mas a Kryptonita é o que nos deixa fraco. Será que meu estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? Que se meu estilo não difere e eu faço a mesma coisa que os outros fazem, ora, eu estou com uma Kryptonita aí, afetando o meu estilo de vida e não fazendo efeito nenhum na vida do outro. Olha como o povo daquela época, dos juízes, agiam. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava que era melhor. Isso é anarquia. Vou agir dessa forma aqui. Nós sabemos que o período monárquico, ou seja, dos reis de Israel, só vem mais à frente, anos à frente. Mas tinha os líderes no qual a maioria do povo não respeitava. E voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a Kryptonita estava ali, ninguém ia percebendo, cada um fazia o que achava que era mais certo. Quando Baraque começou a desatar o nó da hesitação, ora, é um começo, por isso que eu botei ali destacado. Como ele começou? Foi um começo. Ninguém deixa de hesitar de um dia para o outro. Nós começamos a pensar sobre isso, dar passo, identificar o que nos incomoda, aliás, identificar o que nos faz mal, e daí começar a remover, a desatar esse nó, que vem incomodando há muito tempo, impedindo de você ser aquela pessoa que você foi chamada para ser. Quando Baraque começou a desatar o nó da hesitação. Se nós falamos que a Kryptonita era o ponto fraco do Superman, o que deixa o Popeye forte? O espinafre. Assim, quando foi lançado o desenho do Popeye, aumentou em 30% a venda de banana, açaí ou espinafre. Espinafre, incrível como o ser humano, ele é influenciável. Chega as propagandas, nós comemos com os olhos, não é? Comemos com os olhos. E aí veio o desenho que vem influenciando, e aí nós fazemos uma alusão a quê também? Aquilo que nos faz forte. Aquilo que nos faz forte, nós queremos nos aproximar disso. Se afastar da Kryptonita e nos aproximarmos do espinafre. Nós somos influenciados ou somos influenciadores? Nós apontamos para o que nos faz forte ou que nos enfraquece? Depende do estilo. Se nosso estilo de vida difere significativamente do estilo da sociedade, do mundo, ora, nós estamos comendo espinafre. Mas se nosso estilo está se aproximando de um comportamento do mundo, isso nos aproxima muito da Kryptonita. Quando ele começou, volta um, ele começou porque ele entendeu
que havia uma autoridade espiritual. Lembra que o povo, cada um fazia o quê? Cada um fazia o que achava que era melhor. Mas quando Deus levantava um líder, levantava um juiz, e nesse caso era uma juíza, era uma mulher, a única juíza desse período, ele começou a entender que havia uma autoridade espiritual naquele lugar. Você já entendeu? Você já entendeu que precisa de uma autoridade espiritual sobre a sua vida? Olha o versículo 4 e 5. Débora, profetisa, esposa de Lapidó, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Essa batalha aconteceu a 80 quilômetros desse lugar onde ela atendia. Ela julgava. O povo chegava com as situações, precisava de uma decisão, e Débora se colocava como a líder ali, e o povo entendia que era uma profetisa de Deus, e obedecia. O tempo foi passando, e todos viam como autoridade espiritual. E não era diferente em relação a Baraque. Você está sendo observado, sabia? E as pessoas te veem como uma referência espiritual. É muito comum quando nós saímos de casa, descemos nossa escada, prédio, elevador, saímos da nossa casa, estamos com a Bíblia. Já aconteceu com você, alguém, o vizinho chega e fala assim, está indo para a igreja? Ore por mim. Está indo para a igreja? Ore por mim. É uma forma de te identificar. Você sai com a Bíblia na mão, identifica, é crente, está indo para a igreja, ore por mim. É uma referência, né? Pequena referência. Mas são os atos, o dia a dia, que aponta o relacionamento que nós temos com as pessoas, que vai dizer isso. Agora, você também tem seu líder. Você tem um pastor da igreja. Você tem um professor da escola de formação ministerial. Você tem o seu líder, aquela pessoa que te discipulou. Você lembra quem é, né? Você lembra do seu líder. E você, quando ora, e você sabe realmente que existe uma autoridade sobre você, talvez você tenha tomado algumas decisões lá atrás, assim, quer saber? Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso comunicar nada, pastor. Eu vou me mudar, eu vou começar um namoro, eu vou viajar, não preciso nada, eu vou tomar uma decisão aqui, eu não preciso falar para nenhum líder meu. Ora, existe autoridade espiritual sobre a sua vida, de pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Baraque começou a vencer a hesitação quando entendeu que havia uma liderança espiritual sobre a vida dele. Não quer dizer que ele saber que existia uma liderança espiritual que tinha removido toda a sua dúvida, toda a sua indecisão, toda a sua timidez. Mas era um primeiro passo. Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Número 2, Baraque também entendeu que poderia utilizar o que ele tinha. No momento que as emoções vão lá em cima, de dúvida, tem que tomar uma decisão, talvez você tenha entrado aqui com o coração pesado, talvez você tenha que tomar uma decisão. E você veio aqui e entrou cheio de dúvida. Talvez você esteja em casa também cheio de dúvida e precisa tomar uma decisão. Mas ele entendeu que poderia utilizar o que ele tinha. E no momento que as emoções vão lá em cima, a gente acha que não tem nada, né? Não tenho nada. Eu não tenho recurso nenhum, não tenho nada, está tudo perdido. Existe um efeito nesse momento chamado catastrofização. Ora, eu demorei mais de 1 ano para decorar essa palavra. Agora eu uso direto. Catastrofização. Quer dizer o quê? Que um copo d'água eu transformo em um oceano. Mas como as nossas emoções estão lá em cima,
eu transformo o que é pequeno grande mesmo. Isso acontece com você, acontece comigo. E naquele desespero, o povo sendo assolado, 900 carros de ferro. Imagine se você não tem um, e vem 900 carros de ferro, bem parecido, Irene, parecido com caveirão. Duvido que você já não tenha visto um caveirão. Mas o carro de ferro, se fosse hoje, talvez fosse um drone sendo controlado por um sniper. Hein? O cara não erra. 900. É uma batalha muito improvável, não é? Muito improvável. Mas o que você tem? O que você tem? No que você sai de casa para lutar, quais são as suas ferramentas? Quais são as suas habilidades? É com isso, é com o que você tem, que Deus quer te usar. Se a gente for ficar esperando, quando eu estudar e completar minha faculdade, quando eu for formado, quando eu terminar o meu mestrado, quando eu fizer aquele curso, quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor, eu vou ter mais tempo, né? Eu vou ter mais tempo. Eu vou poder reunir mais habilidade. O versículo 6 diz assim: vá e reúna os seus homens no monte Tabor. Ele poderia não ter o melhor arsenal bélico, mas ele tinha os homens que estavam sob o seu comando. E o que você tem? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas ferramentas? Será que você não tem? Será que você não pode olhar melhor aí? André, será que não pode? Tem alguma coisa. Se você procurar bem, tem. Deus nunca nos chama para a batalha sem nos dar nada. E aquele homem começou a enxergar que tinha. Eu tenho sim. Jesus nunca foi impedido de fazer o que precisava fazer, por falta de recursos, não é? Ele não tinha Land Rover, mas tinha um jumento. Um jumento. E às vezes nós pensamos assim, eu não vou fazer porque eu não tenho toda a habilidade. Eu não vou fazer, eu não vou adiante porque tem pessoas mais qualificadas do que eu, né? Barack poderia dizer isso. Ora, coloca outra pessoa no meu lugar que é muito mais qualificada do que eu. Mas o chamado era para Baraque. Nós não temos todos os recursos. Não vamos ter todos os recursos. Para construir esse prédio, essa nave no qual nós estamos aqui, os pioneiros, as pessoas que estavam aqui começaram a se reunir nesse espaço, será que eles tinham todo o cimento, toda a habilidade para construir, e hoje nós estamos nesse lugar tão agradável? Mas Deus foi dando suporte. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo e vai adiante. E Deus vai suprindo a minha e a sua necessidade. E ele entendeu isso. 3, entendeu o que é fé em ação. Talvez você tenha caminhado até aqui com grande fé. Eu não posso medir a sua fé. Mas a árvore é conhecida pelos frutos. E precisa botar a fé em ação, como diz Tiago. Fé em ação. A fé sem as obras são mortes. A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina. Seria muito fácil, né? Concordo, o Jonathan me ensinou. Aí eu falei, pô, beleza. Muito bom, eu concordo com você. Teria uma fé bacana, né? Eu concordo com aquilo que ele me ensinou. Mas aí não para por aí, é quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Quando eu começo a agir de acordo com aquilo que me foi ensinado, aí eu caminho. Aí eu dou passos largos para ir adiante, para avançar, para ser o que eu deveria ser desde o início. Entendeu que a fé precisava de ação. Próximo.
Mas perceberam que toda hesitação, quando veio o chamado, Deus falou que está com ele deveria fazer a parte dele, que é a parte que Císera ia ser entregue nas mãos de Baraque, não era com ele, era com Deus. Nós vemos isso, o capítulo 4, ele tem uma referência muito grande com o capítulo 5. É bom os irmãos chegarem em casa, se ainda não leram esse texto, ler o capítulo 5. O capítulo 4 são um fato histórico de como aconteceu aquela batalha e vitória. Já o capítulo 5, ele fala de uma forma poética e é cantarolado, uma canção de vitória, composta por Baraque e por Débora. E aí nós vamos vendo que Deus manda uma tremenda chuva, e aquele espaço, aquele vale é tomado por lama. E de que agora, Jonathan, do que precisava aqueles carros de ferro diante de lama? Para que ia servir? O improvável aconteceu, mas foi preciso passar por um processo de ser liberto da hesitação. As 4 fases do discipulado. 4 fases. 4 fases. Entendeu? Entendeu nada. Vem aqui, Felipe. O Felipe vai demonstrar para vocês quais são as 4 fases. Já hesitou. Demorou a vir, hesitou. Mas na segunda ele veio, viu? Foi curado. Vamos ver, né? A primeira fase, eu faço, você observa. A segunda, eu faço, você faz junto. Terceira, você faz e eu observo. E a quarta, você faz e outro vai te observar. Ou outros vão te observar. Entendeu? Ele disse que entendeu. Vocês entenderam? Na dúvida, olhem aqui para o Data Show. Vamos lá. Dá passo para trás. Cuidado com o violão. Eu faço, você observa. Eu fiz, ele observou. 2, eu faço, você faz junto. Falei para você prestar atenção. Calma. Você faz e observa. Eu observo, você faz. Opa. Vamos dizer que ele agora faz assim para mim, ó. Não dá. Volta. Eu acho até que ele ia conseguir, mas se ele consegue, ele ia me arrebentar aqui no exemplo. Eu posso voltar na fase anterior, porque ele titubeou. Sabe aquele, no hipismo, não vem aquele, o cavaleiro vai, solta os obstáculos com o cavalo. Na verdade, é o cavalo que salta, né? Aí vai, o cavalo chega pertinho, aí o cavaleiro vai, e o cavalo fica. É o refúgio, é quando o cavalo hesita. Como o Felipe não é cavalo, ele é um cara esperto pra caramba, mas ele hesitou. Aí eu posso voltar, dar um passo atrás e caminhar novamente com ele? Posso. Então a gente volta ao segundo. Eu faço, você faz junto. Vamos lá? Agora você faz e eu observo. Vira. 1, 2, 1. Bate palma para esse rapaz aqui. Agora, você faz e o outro vai te observar daqui por diante. Isso não é discipulado? Obrigado. Não é discipulado? Chegou uma hora que aquele homem hesitou. Hesitou, não hesitou? Ficou com dúvida, receio, medo.
Aí pediu para ir junto, voltou uma fase anterior. Ele voltou. O que ela diz para ele? Olha, eu vou, mas a honra não será sua, porque Sísera será entregue na mão de uma mulher. Mas ela voltou com ele, seguiu a fase anterior próxima. Foi a fase anterior, caminhou com ele, e versículo 6, 7, 8, vai dizer assim, ó, vamos caminhar aí, abre a sua Bíblia. 6, 7 e 8. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse, o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem, vai e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens, ao filho de Naphtali e dos filhos de Zebulon, eu farei com Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirige até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. Olha, essa era a parte de Baraque. Qual é a parte de Deus? Parte de Deus. E eu o entregarei nas suas mãos. O que ele fez? Olha só, olha a hesitação. Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Ele fala isso para Débora, e era para ele ter ido, ele ficou com medo, indeciso. A Débora fala para ele, eu vou caminhar contigo. Eu vou, mas você não vai ter a honra. E aí vem a superação. Olha a diferença desses versículos, 6, 7, 8, agora para o 14 e 15. Ele teve uma segunda chance, não teve? Mas ele foi passar por um período ali de aprendizado. E aprendeu, tanto que chega no versículo 14, e diz assim, ó, então Débora disse a Baraque, prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu o monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra, e todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. Olha a diferença. A primeira vez ele hesitou, mas a segunda vez ele foi. Ele foi. E reparem que ela foi até Quedes. Dali em diante, ele sobe ao Monte Tabor. Mas quando ele vai adiante, Débora não vai mais. Gina, Débora não foi mais. Nós podemos entender que temos uma liderança espiritual que caminha conosco, volta à fase anterior, se for preciso, mas tem momento que é com você, Bernadette. É só você. Você que vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Antônio, você vai ter que tomar uma decisão. Tem hora que é você, a batalha e Deus. Mas olha o versículo 14. Prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor estará indo à sua frente? Inverte aí. É mentira. O Senhor não vai, não. Mas a palavra do Senhor, ele não volta atrás. Ele falou assim, eu vou à sua frente e vou entregar a vitória em suas mãos. Por que então hesitar? Por que titubear? Por que indecisão? Isso está te atrapalhando. Isso está te atrapalhando. Na segunda vez, esse homem, ele não hesitou. Ele confrontou os seus medos, ele confrontou suas dúvidas, suas inquietudes, e ele avançou. Mas da segunda, deixa eu perguntar uma coisa. Mateus Augusto, você acredita que da segunda vez ele tinha medo? Tinha, não tinha? Continua com medo. Mas a diferença é que mesmo com medo, ele foi. Um ato de coragem. Quem já foi meu aluno na escola bíblica, eu sempre cito essa parte. Um ato de coragem não quer dizer ausência de medo. Está com medo? Mas avança. Está com dúvida? Mas avança. Não é o Senhor que está indo à sua frente? Não é o Senhor que está indo à sua frente?
E aí sua criptonita, os seus medos vão ficando no meio do caminho. Talvez você já tenha sido chamado para liderar alguma coisa. Talvez você já tenha participado de algumas etapas, já era para ter assumido uma liderança de célula. Talvez você já tenha sido líder de célula, mas em algum momento você hesitou. Ora, Deus quer desatar esse nó nesse momento. Mas é preciso colocar fé em ação. É preciso colocar diante do Senhor todos os medos, lançar sobre Ele todas as nossas inquietudes, porque é Ele quem cuida de nós. Nós fazemos uma parte, a parte do Senhor é com Ele. Um ato de coragem não quer dizer ausência de medo. Não é verdade que o Senhor está indo na sua frente? Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé enquanto o Ministério de Louvor já vem cantar. Tem no capítulo 5, como eu disse, ele é toda uma canção de vitória, composta por Débora e por Baraque. E diz assim, eu gostaria que você prestasse muito atenção. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos que te prendem. Desperte, desperte, Mariana. Desperte, Filipe, filho de Jô. Desperte, acorde, seja o que Deus chamou para ser, em sua plenitude. Acorde, Filipe, desperte, Filipe, filho de Laura, para aquilo que Deus te chamou para ser. Desperte, Marcelo, desperte, acorde para aquilo que Deus te chamou para ser. Desperte, Ronildo, desperte, Ronildo, acorde para aquilo que Deus te chamou para ser. Não hesite naquilo que Deus te chamou para ser. Ei, Marcos, desperte, acorde para aquilo que Deus te chamou para ser. Joana, Maria, Bernadette, desperte, desperte, desperte. Há um propósito pessoal de Deus na vida de cada um de nós. Ei, João, ei, Antônio, Marcos, Marcelo, desperte, desperte, desperte. Não importa que da outra vez você hesitou. Não tem da outra vez, daquela vez que você hesitou? Não tem problema não. Deus está te dando uma nova chance. Uma nova oportunidade para agora você vencer e ir adiante, romper seus medos, romper suas dúvidas, romper suas indecisões e ir à frente. E à frente, e à frente conquistar. Para isso vai ter que abandonar algumas coisas. Para você ir à frente, tem que abandonar a criptonita. Eita! Tem que deixar aquilo que tem feito mal a você. É santificação. Abandonar pecados. Deixar pecados que têm te aprisionado, as tremendas prisões. Já que falamos de desenho, lembra aqueles desenhos que tem uma bola de ferro junto com a corrente? Assim é o pecado, você quer avançar e não consegue porque tem aquele peso. Hoje é dia de desatar nó, de hesitação, para que cheguemos à conquista da vitória, abandonar a criptonita, se encher do Espírito, que é o nosso espinafre, ser cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de fazer um convite, gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Talvez você que esteja aqui, entrou por essas portas e tem hesitado de fazer um encontro real com Cristo e dizer à senhora, entre, porque você já sabe que Ele está à porta e bate. Se você deixar, Ele entra, Ele ceia contigo e você com Ele. Isso é relacionamento com Deus e Deus passa a ser o Senhor. Porque quando Ele passa a ser o Senhor, Ele manda
e a gente obedece. Se você que está ouvindo da sua casa, vendo pelo vídeo, também nesse momento, pode ser um dia de salvação. Que você possa orar assim comigo. Ó meu Deus, tantas vezes eu hesitei, eu já ouvi falar de Ti, mas agora eu quero Te ver com os meus olhos, eu quero ter as minhas experiências contigo. Entra no meu coração, faça uma mudança, tira a criptonita, coloque espinafre. Em nome de Jesus, amém. Mas eu gostaria de convidar você que já é cristão, que tem Deus no seu coração, a ir mais fundo e mais perto de Deus. Chega de hesitação, precisamos dar passos de confiança, precisamos ir adiante e deixar para trás tudo que um dia nos atrasou. O medo, a angústia, o passado. Aquele povo tinha 20 anos de opressão. O que tem te oprimido? O que tem te oprimido? É necessário dar passos na direção e confiando que Deus está à nossa frente. Aleluia, glória a Deus. Será que Deus não está à nossa frente? Deus está à nossa frente. E vamos avançar sem dúvida, com confiança e sabendo que Deus está conosco, pronto para tirar toda hesitação, para que possamos fazer novos discípulos. E eles caminharão conosco durante um tempo e depois eles vão ganhar outras pessoas para Cristo. Se for necessário, a gente volta a uma outra fase e ensina novamente. Talvez você tenha que voltar a uma fase anterior, não é mesmo? E aprender, sabendo que você tem uma autoridade espiritual também sobre a sua vida. Santo Eterno Deus, nós engrandecemos o Teu nome. É o Senhor que desata nó. É o Senhor que tira tudo aquilo que não pertence a nós. Por isso clamamos em nome de Jesus.